Senhor, nos diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disse: vê que já estás velho, teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que governe sobre nós. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e os outros deuses serviu, e assim também faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Poder sentar. Hoje, irmãos, é um dia onde também já foi bastante falado, comemora o dia da Bíblia, um dia onde alguns anos atrás, e em muitos lugares fazem uma comemoração onde eles vão para a rua, fazem alguns trabalhos comemorativos, alusivos ao dia da Bíblia. Hoje, para nós, para alguns de nós, não tem tanta importância. A Bíblia se tornou um livro, para alguns, bastante comum, pela diversidade de material que a gente encontra. Encontramos Bíblias de vários modelos, de várias capas, né? Antigamente a Bíblia era só capa preta, depois passou para uma capa vinho, aí depois veio de várias cores, né? Veio capa com a cor do exército, cozinha, de coração, tudo mais. Mas houve um momento, houve um tempo da história que a Bíblia não era tão acessível. No primeiro momento da história da igreja, a Bíblia ela não andava de mão em mão, até porque ela não tinha sido formada. Na época dos apóstolos, não se tinha a Bíblia como nós temos hoje. Todo o material que cada apóstolo escrevia era um rolo que era enviado para uma igreja específica, e aquela igreja ficava com aquele rolo, e ali ela ensinava, ela orientava os irmãos a partir daquele material. Já somente depois do terceiro século da história da era cristã é que em 325, a partir de 325, é que a Bíblia, a biblioteca, a reunião desses materiais que estavam espalhados nas igrejas, se reuniu para se formar a Bíblia. De lá para cá teve-se então a Bíblia a partir do terceiro século, 325 para frente, mas também não era de acesso comum. A primeira tradução para o latim de Jerônimo de Praga, ela foi reclusa ao Império Romano, à Igreja Romana. Nem todos tinham acesso, nem todos sabiam ler e escrever, portanto não tinham como ter a Bíblia e ler e estudá-la com toda a liberdade. Quem tivesse também não tinha liberdade para estudar de qualquer maneira. Somente após a reforma, depois da indústria, depois da produção em larga escala, é que a Bíblia tornou-se comum e acessível a muitas pessoas, né? Hoje cada um tem um exemplar da Bíblia na sua casa, ou mais de um exemplar da Bíblia, e muitos nem ligam, mas houve um momento em que não se podia ter a Bíblia. Quem podia ter um pedaço que seja, um trecho que fosse, já estaria muito feliz, e se fosse encontrado andando com um desses trechos, com certeza seria morto, por estar carregando e professando uma fé. Hoje nós temos uma liberdade, podemos carregar para onde quisermos. No entanto, está sendo deixado de lado. Muitos não mais valorizam a Bíblia, mas é claro que a Bíblia tem que estar, antes de tudo, no nosso coração. Amém? Só que ela não entra no nosso coração por revelação, ela entra através da leitura. Leiamos a Bíblia.
para que nós possamos ter de fato em nosso coração. Carregar a Bíblia é importante, mas meditá-la em casa é muito importante para que você tenha ela dentro do seu coração. Amém? Vamos orar para que nós não cheguemos em um momento em que sejamos proibidos de andar com a Bíblia, ou não proibido, pode até andar, correndo o risco de sofrer algum tipo de dano por isso. Oramos a Deus para que a igreja seja arrebatada antes desse momento. Irmãos, lemos aqui um texto da palavra do Senhor, um texto que está registrado nos escritos do profeta Samuel, que narra um momento de transição em que o povo está saindo da teocracia, o governo de Deus sobre o povo, para a monarquia. Esse é um momento de transição, é um momento em que o povo está solicitando ao juiz, profeta e sacerdote Samuel uma intervenção monárquica, e eles chegam até Samuel para fazer essa solicitação. E aparentemente, numa leitura rápida do texto, parece que o povo está fazendo um pedido inusitado, um pedido que para Samuel foi até espantoso. Ele achou tão ruim que foi orar e foi consultar a Deus acerca do pedido do povo, parecendo que Samuel de fato foi surpreendido com o pedido, mas talvez Samuel imaginava que Deus também estava surpreso com o que o povo estava fazendo. Mas ao que nos parece, ao ler o texto, é que a surpresa só foi para Samuel. Deus não se surpreendeu com o pedido do povo de Israel. Por que Deus não se surpreendeu? É simples, é porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, é porque Deus conhece tudo. Deus conhece o fim antes do início. Deus já sabe do que vai acontecer quando ainda nem se pensa em acontecer. Nosso Deus é um Deus tão poderoso, Ele está muito além dos nossos pensamentos. É por isso que a Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os seus caminhos mais elevados do que os nossos caminhos. Deus está muito além do que possamos imaginar. E nesta noite eu vou dizer, Deus está além dos seus planos. É muito importante que nós possamos entender nesta noite que Deus, Ele está muito além daquilo que nós estamos, quem sabe, projetando ou pensando em fazer. É fato que nós temos objetivos, é fato que temos projetos para realizar, é fato que a gente tem algumas coisas que pensamos em conquistar, em fazer, em realizar, como por exemplo um casamento, como por exemplo para alguns fazer uma faculdade, ou quem sabe construir uma casa, possuir alguma coisa, comprar. E a partir do momento em que a gente idealiza alguma coisa, em que a gente quer alguma coisa, objetiva algo, a gente começa a traçar planos, a gente começa a procurar um meio para alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, e vamos traçar alguns planos, vamos traçar alguns caminhos para que nós possamos alcançar aquilo que queremos. Só que nós não podemos perder de vista que Deus, Ele está à frente dos nossos planos, e Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Aparentemente, pode muitas vezes nós chegarmos a entender que nós sabemos muito bem o que é o melhor para nós. Só que muitas vezes nós podemos nos enganar. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar o futuro. Nós somos limitados. Nós conhecemos o passado, vivemos o presente e desconhecemos o nosso futuro. Ou seja, a menos aquilo que a palavra de Deus já revela acerca do nosso futuro, nós desconhecemos, para nós é oculto. Mas servimos a alguém, servimos a uma pessoa, servimos a um Deus que conhece o futuro. Ele sabe o que está para acontecer. Ele conhece o dia de amanhã, Ele conhece o próximo ano, Ele conhece os próximos anos, as próximas décadas, os próximos séculos. Ele conhece todas as coisas, e é sensato que nós, antes de tomarmos qualquer decisão, consultemos a Deus para saber se aquilo que nós queremos ou desejamos é de sua vontade, para que nós não venhamos cair em algum erro, em alguma falha, cair em uma situação de entrar em algo que nos trará algum prejuízo, por simplesmente nós não consultarmos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Israel está prestes a entrar em uma situação que vai culminar em um fim
de sua nação, vai levá-los ao exílio, vai levá-los ao cativeiro. Por quê? Porque eles não consultaram a Deus com respeito à sua vontade. Eles começaram a analisar o contexto social, começaram a analisar o contexto religioso e entenderam que era o momento de uma intervenção monárquica. Eles entenderam que era a hora de solicitar um rei para que os governasse. Ora, Deus ele sabia que chegaria um momento em que Israel necessitaria de um rei. Porém, Deus é quem sabia o tempo ideal para que esse tal rei fosse manifestado. Deus sabia o momento exato em que este rei, em que esta pessoa escolhida por ele, iria assumir o trono e iria reinar, governar sobre Israel. Até então, Israel deveria continuar subalterno, submisso à vontade de Deus. Mas parece que Israel agora, ao olhar os testemunhos dados pelos filhos de Samuel, ao olhar para Samuel que se encontrava bastante avançado em idade, eles vão agora se aproximar e vão chegar até a cidade de Ramá, que era a cidade de Samuel, para fazer uma solicitação. E eles começam tecendo pedido, apontando algumas condições, a qual eles vão achar ser justo não ter mais a liderança nas mãos de Samuel e nem de seus filhos. Por quê? Porque eles estão entendendo que aqueles ali se tornaram impróprios para a liderança. Eles vão questionar acerca da eficiência do juízo dos filhos de Samuel. Eles vão questionar acerca da idade de Samuel, que não pode mais sair, quem sabe, para as pelejas, para pelejar a favor de Israel. Eles vão questionar que aqueles filhos de Samuel não seguiram mais os seus caminhos, que haviam abandonado os conselhos dados pelo próprio Samuel e começaram a se perverter, a aceitarem suborno, perverter o juízo, não julgavam as questões com imparcialidade, eles estavam se corrompendo, enquanto Samuel, por sua vez, que havia prestado um bom serviço desde a sua tenridade, desde quando ele tinha seus 12, 13 anos, quando Deus falou com ele no 1 Samuel capítulo 3, eles vão agora rejeitar e esquecer tudo isso, para falar para Samuel que ele já está velho e não tem mais condição de estar na liderança do povo. Quando o povo faz essa solicitação de um rei e apresenta isso para Samuel, eles vão entender que isso é uma justificativa, mas quando na verdade o povo é rebelde, o povo não queria mais a liderança de Deus sobre eles. Então vão usar como artifício a condição da velhice de Samuel e a condição da falta de juízo perfeito, de julgamento concernente à vontade de Deus dos filhos de Samuel. Ou seja, vão arrumar uma desculpa para o que eles de fato querem. O que é que eles querem? Eles querem um rei, mas não é qualquer rei. Eles querem um rei de acordo com os reis das nações vizinhas. O fundo, na verdade, que está por trás de tudo isso é que eles estão invejando os reis vizinhos. Eles estão olhando para os reis que estão nas nações vizinhas, que saem às guerras, que saem às pelejas, que estão ali com eles, presentes com eles, e vão ver que esse sistema parece melhor do que o sistema que eles estão vindo. Afinal de contas, toda vez que esse povo de Israel, eles pecam contra Deus, Deus lhe permite estar sendo julgados ou sendo afligido por nações pagãs. Está entendendo? No livro dos Juízes, que é o livro que antecede o livro de Samuel, né? Porque o livro de Ruth acontece dentro, o período de Ruth acontece dentro do livro dos Juízes, do período dos Juízes. Então você vai ver que ali, quando o povo é rebelde, Deus permite que nações oprimem o povo de Israel. Ou seja, parece que a maneira de Deus trabalhar e governar o seu povo é dessa forma. Quando eles desobedecem à ordem divina, Deus permite que as nações venham oprimir. O povo está entendendo que esta opressão está vindo por conta da liderança de Deus. E eles não querem mais essa liderança de Deus. Eles estão cansados de verem esse Samuel, eles estão cansados de verem os filhos de Samuel sendo sacerdotes, pervertendo e agindo dessa maneira. Agora a Bíblia vai nos informar que eles vão chegar até Samuel e vão dizer: nós queremos um rei igual das nações vizinhas. Olha só, a nação de Israel é uma nação que por Deus é considerada como ovelhas. A Bíblia vai tratar Deus como o pastor de Israel. Israel é o seu rebanho de ovelhas. Agora, esse povo que está pedindo o rei, que chegou agora para Samuel para pedir um rei, não pegou Deus de surpresa não, pegou Samuel. Deus não, Deus já sabia que Israel chegaria a esse momento de fazer uma solicitação de um rei, porque desde quando eles saíram do Egito, eles já vinham dando prova que não queriam o governo de Deus.
eles vinham dando prova que não estavam a favor da governabilidade da parte divina. Eles então queriam já sair debaixo da tutela divina há muito tempo, só estavam esperando uma oportunidade. Mas agora a Bíblia vai nos dizer que chegou um momento em que Israel entendeu que é a hora de um rei, e vão fazer a solicitação desse rei. Samuel, ouvindo isso, entendendo que era uma rejeição ao seu ministério, vai procurar Deus. Quando ele ora a Deus, Deus vai falar para Samuel: Samuel, não se preocupe em atender o pedido do povo de Israel, porque não é você que eles estão rejeitando, não é a você que eles não estão querendo, é a mim, Samuel, que eles não querem. Olha, e não é de hoje, Samuel, esse povo de Israel passou a me rejeitar, não foi agora, não foi com seus filhos, não foi com Eli, não foi com Ofni, não foi com Finéias, foi desde quando eu tirei da terra do Egito, foi desde quando saiu de lá que esse povo não está me querendo, Samuel. Foi desde quando eu tirei lá do Egito é que esse povo não quer a minha governabilidade, Samuel. Agora, Samuel, você vai dizer para eles que eles vão ter um rei, mas esse rei vai ser um rei segundo o que eles estão querendo. Esse rei vai entrar na casa, vai pegar filhos, vai pegar o dízimo dos seus materiais, vai pegar o dízimo dos seus animais, vai pegar suas filhas, vai pegar seus filhos, vai agrupar no exército, vai sair para a batalha. Fala isso para eles, Samuel, para ver se eles vão continuar querendo. Depois que Samuel vai falar para o povo de Israel quais seriam as condições para ter um rei, o povo mesmo assim vai dizer: nós ainda queremos um rei igual ao das outras nações. Pense numa coisa: o povo estava destinado e obstinado a querer um rei, só que não era tempo para o rei sobre Israel. Deus já sabia que Israel ia querer um rei, e Deus já estava preparando um rei para Israel. Não foi de surpresa, não pegou Deus de desprevenido. Quando você abre a Bíblia em Deuteronômio capítulo 17, lá no versículo de número 15, a Bíblia vai nos informar no livro de Deuteronômio, no livro da repetição, é o último livro que Moisés escreveu, vai narrar até a morte de Moisés. Quem sabe estava essa escritura sendo realizada por volta dos seus 119 a 120 anos, que é o ano que ele morreu, é no fim da sua vida, e esse livro é escrito, e esse é o livro das repetições das leis. Moisés repete para o povo no fim do seu ministério tudo aquilo que Deus lhe havia falado em cima do Monte Sinai. E observe, no capítulo 17, vai haver algumas recomendações acerca do momento em que Israel fosse pedir a Deus um rei. Eles saíram do Egito, não tem 40 anos, estão no deserto. Deus já está dizendo: quando vocês entrarem na terra que eu der para vocês como herança, quando vocês quiserem um rei sobre vocês, vocês vão escolher um rei segundo a minha vontade. Eu vou escolher um rei para vocês. Só que agora Moisés, ele vai dormir, vai descansar, o povo vai entrar na terra sob a liderança de Josué, vai possuir a terra por um prazo de 5 anos, depois vai entrar o período dos juízes, vai entrar depois o livro de 1 Samuel, Samuel vai estar sendo profeta, depois agora no capítulo de número 8, Samuel já está velho e o povo está solicitando o rei, porém não é Deus que está escolhendo, é o povo que está querendo. Deus já sabia e já tinha dado diretrizes, porém agora o povo está querendo algo antes do tempo de Deus. E aqui nós temos um problema: existem muitas pessoas que estão querendo as coisas antes do tempo de Deus, e quando se quer alguma coisa antes do tempo de Deus, há grande chance de dar errado. Deus estava preparando para o povo de Israel um rei, Deus estava preparando para Israel um pastor de ovelhas, mas Israel se precipitou e não terá mais um pastor de ovelhas nesse momento. Ao invés de um pastor de ovelhas, vai receber um pastor de jumentos. A coisa é séria, porque o pastor que Deus está preparando e escolhendo ainda não tinha nascido, mas o povo quer um rei, e Deus disse: o rei vai fazer isso, isso e isso, não, mas nós queremos um rei, mas ainda não é tempo. O rei que eu preparei para vocês, o rei que eu tirei de trás das malhadas, segundo Samuel capítulo 7 versículo 8, o rei que está lá pastoreando as ovelhas, livrando dos leões, livrando o urso, ele ainda não nasceu, ele ainda não é o tempo, mas nós queremos um rei. Tá bom, vocês querem um rei igual das outras nações? Vou mandar para vocês um rei igual das outras nações. Não é pastor de ovelha, é pastor de jumentos. Davi era pastor de ovelhas, Saul é pastor de jumentos.
Enquanto Davi, Deus escolheu tirando de trás das ovelhas malhadas, Saul, Deus tirou correndo atrás das jumentas de Quis, que se perdeu. Um animal obstinado, um animal insubordinado, um animal que não respeita, mas que tem força, que oprime. A liderança de Saul é uma liderança que não está preocupado com a vontade de Deus, nem tampouco com as ovelhas de Deus. A sua preocupação é com o seu estado e com o seu bem-estar. É assim a jumenta. Quando ela não quer, ela empaca, ela não vai. Israel precisava de um rei que fosse um modelo pastoral, que fosse um pastor como pastor de ovelhas, mas Israel está precipitando, está indo além. Então Deus vai dar um rei de acordo com o que Israel está querendo, porque não está esperando o tempo de Deus. Sabe por quê? Davi vai nascer 10 anos após Saul ter iniciado o seu reinado. Se Israel esperasse mais 10 anos, o pastor deles já estava pronto, mas se precipitou. E agora eles vão escolher um rei segundo as outras nações. É um rei que é bonito, é belo, é o mais bonito em todo Israel, ele é o mais alto, ele é a pessoa mais bem vista pela sociedade israelita, mas é alguém que é covarde, é alguém que não enfrenta a guerra, é alguém que quando tem que tomar uma posição não toma, é alguém vulnerável, é alguém volátil, é alguém que não está servindo para fazer a vontade de Deus, vai fazer o povo sofrer, mas é o que o povo quer. Só que eu quero dizer nesta noite, não se precipite. Deus sabe o futuro, Deus tem o melhor para você, o melhor de Deus está chegando em sua vida. Espere um pouco mais, que Deus vai colocar algo bom na tua vida, algo melhor. Não se precipite. Aleluia! Tome cuidado com decisões precipitadas. A porta de Deus está chegando para você, a hora de Deus está chegando, não é momento de você se precipitar. Meu Deus! Porque você é o escolhido de Deus, entenda isso. Você não é uma obra do acaso, não. Deus tem um cuidado com você, já planejou teu caminho, já preparou para você. Olha só, se você dá uma olhada na Bíblia, no capítulo 9 de 1 Samuel, o versículo de número 15, vai dizer que um dia antes Deus falou para Samuel que Saul iria aparecer procurando as jumentas. Olha, se você entender para Samuel a revelação de que Saul ia chegar foi um dia antes, mas enquanto para Davi, a revelação que Davi ia chegar foi 8 anos antes de nascer. Eu quero que você entenda nesta noite, você não é um projeto do dia de ontem, você não é uma coisa do acaso. Deus preparou você, Deus já te conhecia antes do nascimento, já projetou para você o futuro. Não se precipite, o melhor de Deus está chegando em tua vida. Você não é uma obra que apareceu por acaso. Você não é um projeto que começou ontem. Você é obra criada por Deus e Deus já tem um projeto para você. Agora o tempo de Deus vai chegar. A hora de Deus vai chegar. Não precipite. Não tente avançar. Não tente ir além daquilo que você deve fazer. Observe que Saul é uma pessoa que a Bíblia fala que ele foi enviado a Samuel. Saul foi enviado a Samuel. Saiu para ir e foi encontrar Samuel. Enquanto em relação a Davi, foi Deus quem mandou Samuel ir atrás de Davi. Você tem que entender que você é uma escolha de Deus para algo. Você não é um projeto por acaso. Não é você que vai sair procurando, correndo atrás das coisas. É as coisas que vão vir atrás de você, porque tu é projeto de Deus. É o profeta que vai atrás de você. É as bênçãos que te seguem. Não é você que sai correndo atrás. Você é projeto de Deus. Espere o tempo, espere a hora. Vai chegar e Deus vai fazer o que tem prometido para você. A Bíblia diz que Saul, ele era uma pessoa que se apresenta diante do povo. E aparentemente, ao olhar para Saul, no primeiro momento, escondido no meio das bagagens, quando ele foi para ser ungido, parece alguém até que é humilde. Mas na verdade, o fato de esconder atrás das bagagens no dia da sua unção, não era porque ele era uma figura humilde, é porque ele era covarde.
Israel vai sofrer na mão de um covarde, porque está se precipitando. Deus não te chamou para estar vivendo essa vida de sofrimento por conta dos seus erros, das suas precipitações. Sofrimento de fato nós temos nessa vida. A Bíblia nos diz que Jesus ele falou para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. As aflições que são oriundas pelas dificuldades do mundo é uma coisa, mas aquelas que são provocadas por nossas decisões precipitadas é diferente. É Deus. Não se precipite. Espere o tempo de Deus para a sua vida. Espere o melhor de Deus para a tua casa, o melhor de Deus para os teus filhos, o melhor de Deus para a tua esposa, para teu marido, o melhor de Deus para teu ministério. Vai chegar, não se precipite, não queira pular na frente. A hora vai chegar e quando chegar, você não vai precisar sair correndo atrás de igreja, atrás de ministério, atrás de ninguém. Vai vir até a tua casa, vai chegar e vai procurar: cadê aquele que eu vi ungir nesta casa? Não está aqui, vai esperar chegar, porque o menor é aquele que vai ser levantado por Deus. Quando a hora chegar, você pode não estar no lugar, Deus vai mandar te buscar, porque a tua hora chegou. Aleluia! Não é preciso se precipitar, não é preciso tomar uma decisão precipitada e comprometer a família, comprometer a sua vida. Ei, Deus está falando com você nesta noite. Deixa essa ansiedade de lado, aprenda a esperar e a confiar em Deus, porque Deus vai fazer algo grande em tua vida. Tenha paciência, espere o tempo de Deus. Aleluia! Israel vai amargar 40 anos na mão de um líder porque se precipitou. E é interessante que 40 anos sempre simboliza esse tempo de amargura na vida do povo de Israel. Não quis entrar na terra, 38 anos sofrendo no deserto. Olha que revelação. Caminharam, saíram do Egito, chegaram no Monte Sinai 3 meses, ficaram 1 ano e 9 meses no pé do Monte Sinai. 2 anos eles saem para a região de Canaã para possuir a terra. 40 menos 2 anos, 38 anos. Quando você vai ler aqui no livro de Samuel, Samuel vai falar para a gente aqui que Saul foi rejeitado no 2º ano do seu ministério. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1. No 2º ano do seu ministério, ele foi rejeitado. Saul governou 38 anos debaixo da rejeição de Deus, assim como ficou Israel 38 anos no deserto, porque não quis possuir a terra. Olha só, Deus está dizendo: você pode entrar em uma prova, você pode acabar entrando em uma dificuldade por não esperar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mas hoje essa palavra está aqui para te dizer: espere o tempo de Deus. Deus não quer te ver sofrer para aprender uma lição, Deus quer te ver ser abençoado no tempo dele. Ele vai assumir essa liderança, ele vai assumir, e ele não é alguém segundo o coração de Deus. Porque o que Deus está procurando? Por que Deus está levando para o tempo correto? Porque Deus está procurando alguém segundo o seu coração. Deus quer um rei sobre Israel segundo o coração dele. E Saul não tem um coração segundo o coração de Deus. Na verdade, os 7 irmãos de Davi não tinham coração segundo o coração de Deus. Só tinha um naquela casa. Saul não tinha coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o próprio Samuel vai dizer para ele: você vai voltar para sua casa, para a casa do seu pai, você vai passar pelo rancho dos profetas, e quando chegar ali você vai profetizar para aqueles profetas, e você será transformado num outro homem, você terá um outro coração. Deus tentou ainda, podemos assim dizer, tentar melhorar o coração de Saul para poder assumir a liderança sobre o povo, só que ele não era a pessoa preparada. Não dá certo quando não é a hora e quando não é o tempo. Não dá certo. Não adianta você tentar ajudar, tentar fazer uma forcinha, tentar criar um mecanismo, tentar dar uma ajudinha, procurar alguém, procurar quem conhece da empresa, procurar alguém que pode te dar um empurrão, alguém que pode te dar uma educação. Quando não for a hora, não vai acontecer. Mas quando for a hora, pode não ter ninguém conhecido, Deus vai mandar chamar lá no deserto, Deus vai mandar chamar lá no meio das ovelhas e vai dizer: vem para casa agora, porque tem a bênção na tua casa te esperando. Ela vai chegar até você quando a hora chegar. Aleluia! É no tempo de Deus. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus.
E era o que Deus estava preparando para Israel. Só que Israel não quis esperar, quis agora. É nesse momento. É a geração que nós estamos presenciando. É uma geração que quer o para hoje, quer o para agora, quer o para o momento. E às vezes, nesse querer agora, nesse momento, estão destruindo as suas famílias, estão perdendo oportunidades de emprego, estão perdendo um conceito no meio da igreja, porque estão tomando atitudes erradas, não estão esperando o tempo de Deus. Deus tem um tempo para realizar as coisas na sua vida. Não se engane. O fato de parecer inerte da parte de Deus alguma manifestação não significa que Ele não está te vendo ou que não está te ouvindo. Porque quando Zacarias ele foi acender o altar do incenso, o anjo lhe apareceu e ele disse: ei, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A oração que ele fazia querendo um filho. Agora velho, já nem orava mais por isso. Mas a Bíblia diz para a gente que o anjo lhe disse: a tua oração foi ouvida. Só quer dizer uma coisa: o tempo ainda não tinha chegado. Quando o tempo chegar, a bênção vai ser tão grande que vai surpreender você e vai fazer com que o tempo da espera pareça nada. Porque o que Deus tem para te entregar é melhor do que você imagina. Deus tem o melhor para você. Agora você precisa entender que não pode se precipitar. Mas mesmo em uma precipitação, ninguém pega Deus de surpresa. Eu não sei o que você fez, só que mesmo que o ato errado não pegou Deus de surpresa. Ninguém surpreende Deus. Deus já sabe tudo o que vai fazer, Deus já sabe tudo o que está para acontecer e já tem um outro plano preparado para quando você errar, Ele entrar com providência. Agora é preciso que você faça o que Samuel fez. Samuel foi orar a Deus, porque a melhor resposta não vem de qualquer um, a melhor resposta vem de Deus. O homem faz um plano, o homem planeja, mas a última palavra ela vem de Deus. Deus tem a última palavra na tua vida nesta noite. Ele tem uma direção para a tua casa, Ele tem uma direção para o teu ministério. Não importa o momento em que você está vivendo ou a condição que você entrou, Deus ainda tem uma palavra para você. Ele ainda tem algo novo para a tua vida. Aleluia. Não está tudo perdido, porque ninguém surpreende Deus. Deus já sabia. Talvez você que está aqui nesta noite pensando em desistir, pensando em acabar com tudo, Deus já sabia que você ia entrar por esse caminho, e Deus já tem um novo plano para você. Basta que você se sujeite à vontade de Deus agora. Entenda agora: você andou errado, talvez, decidiu por você, pelo seu próprio pensamento, talvez até agora, mas a partir de hoje, comece a decidir pela vontade de Deus, comece a decidir pela vontade do Espírito de Deus, e você vai ver as coisas fluírem na tua vida. Quando o povo diz: nós queremos agora, Deus então mandou Saul, para eles entenderem que Deus tinha o melhor para eles. Eles precisaram sofrer 40 anos, para depois ter o melhor de Deus que foi o vida. Mas ninguém pega Deus de surpresa. Você precisa entender nesta noite, que você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Mas mesmo que você, talvez você está aqui nesta noite, entende que fez algo que não deveria ter feito, Deus tem um plano novo para você nesta noite. A Bíblia fala para a gente em Gênesis, no capítulo 3, que quando Deus colocou aquele casal no jardim do Éden, Deus lhe deu uma ordem para que eles não comessem da árvore que teria o poder de dar-lhes conhecimento acerca do bem e do mal. A Bíblia nos informa que eles erraram o alvo. Eles acabaram pecando e comendo o fruto que não deveriam ter comido. E quando conheceram que estavam nus, a Bíblia nos informa no capítulo 3 que eles cozeram folha de figueira, fizeram um avental para si e se esconderam. Só que Deus desceu naquele jardim, como fazia na viração do dia, para procurar esse casal. A Bíblia nos diz que eles estavam escondidos quando Deus os chamou. Adão, aonde estás, Adão? Eu vi a tua voz, Senhor, e me escondi, porque estava nu. E quem te falou, Adão, que você estava nu? Comeste do fruto que eu falei para não comer? Muito embora pareça que Deus desconhecia o fato, Deus sabia que eles tinham feito. Deus sabia que eles tinham pecado e tinham errado.
Deus já sabia que eles tinham cometido uma falta, um pecado gravíssimo. Mas não pense você que isso pegou Deus de surpresa. Não, ninguém surpreende Deus. Nem as decisões mais inusitadas que você toma, ela não surpreende Deus. Eu estou aqui para trazer uma palavra de libertação para você. Não está perdida a tua causa, não está perdida a tua decisão errada. Deus ainda pode mudar esta situação. Se você tiver fé nesta noite, a Bíblia fala para a gente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Deus ainda tem uma história de restauração para você. Adão tentou resolver um negócio. Ele pegou folha de figueira e costurou, ele coseu. Ele tentou fazer um mecanismo para proteger ou para esconder o seu erro. Não tente esconder a decisão errada que você tomou. Não tente ocultar, não. Conserte-se diante de Deus hoje. Você pode ter errado, mas hoje é a noite de você se consertar. Deus desceu para ouvir você, para ter um conserto. Não está perdido, pode ter sido precipitado, pode ter sido antes da hora, mas Deus desceu para falar para você: ainda tem uma solução. Confesse para mim, ainda tem uma solução. E aí Adão vai falar para Deus: pequei, Senhor, e tentei fazer ainda uma cobertura. Ele coseu, e a coser, no sentido do dicionário, é o sentido de costurar uma ferida aberta com uma linha de sutura. Medicina. A ferida aberta pelo pecado, ele tentou remendar. Só que o homem não pode consertar essas coisas. O homem não consegue consertar o erro do pecado. Só que Deus consegue. E o homem não pegou Deus desprevenido. Quando você vai lendo a história no capítulo 3 de Gênesis, você vai encontrar que após Deus dar a sentença para o casal, após dar a sentença para a serpente, a Bíblia diz que Deus tirou e entregou a Adão uma túnica de pele. A túnica de pele de animal. Deus já desceu no jardim com uma túnica de pele de animal. Deus já desceu no jardim com uma roupa pronta para Adão. O Adão, que parecia que ele nem sabia que tinha pecado, ele já desceu com uma veste pronta para tirar aquilo que ele tentou esconder, para colocar uma veste decente em Adão, porque ninguém pega Deus de surpresa. Para você entender, a Bíblia fala acerca de um Simão curtidor, que Pedro estava hospedado em sua casa, Atos capítulo 10. E esse curtidor, ele curtia couro de animais. E o curtimento acontecia da seguinte maneira: depois de esfolar e tirar a pele do animal, esse couro ele era curtido com vinho e curtido com azeite de oliva. O vinho antisséptico para poder impedir que apodrecesse, enquanto o azeite era para dar a maciez à pele de animal. Para isso acontecer, era um tempo, era um processo. Isso durava semanas, isso poderia durar até meses, para ficar em bom estado. Agora, você está aqui no Jardim do Éden, Deus desceu com uma túnica pronta. Ele não fez na hora. Ele já tinha feito essa túnica há um tempo. Quando? Antes da fundação do mundo. Por quê? Já sabia como ia pecar. Onde é que está isso? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Porque o sangue do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, ainda em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, aquele que é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes de Deus fazer o mundo, o Cordeiro de Deus já havia morrido, porque o homem pecaria, mas Deus já teria solução para o pecado. Deus tem solução para a tua causa, Deus tem solução para o teu problema, Deus tem solução para o teu erro. Ainda que você tenha se precipitado, ainda que você tenha falhado, Deus está aqui te dizendo nesta noite: ainda tem solução para você. Curva a tua cabeça agora em nome de Jesus. Oh Deus, Santo Deus, Tu és misericordioso, Pai. Não sei se foi seu casamento. Curva a tua cabeça, fecha o teu olho. Não sei se foi seu casamento. Não sei se foi seu casamento que foi precipitado, não sei. Não sei se foi esse emprego que você entrou, não sei se foi ele que foi precipitado e agora você está sofrendo, não sei. Não sei se foi essa
decisão de sair de casa, não sei se foi essa a sua decisão precipitada, eu não sei. O que eu sei é que aquele que foi morto antes da fundação do mundo está aqui dizendo para você: eu ainda tenho um negócio a tratar na tua vida. A tua história não está perdida. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está tratando contigo nesta noite. Você não vai desistir, você não vai abandonar, você não vai parar, porque ainda tem um jeito para você. A Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega. O Espírito vai soprar, o Espírito vai soprar, e você vai se restaurado nesta noite. Oh, Espírito Santo, aquele mesmo que levou o profeta Ezequiel sobre aquele vale de ossos secos, que tinha somente um monte de ossos, sem chance de reviver, mas diz a Bíblia que após a pergunta de Deus, poderão esses ossos reviverem? A resposta de Ezequiel foi: Senhor, tu sabes. E a palavra foi: então profetiza sobre os 4 ventos que vai assoprar. A Bíblia diz que um exército se levantou e começou a marchar. E você pode ter errado, pode ter precipitado, mas nesta noite o Espírito de Deus te levanta, te põe de pé. Ainda que alguém olhe para você caído e derrotado, vão ver você de novo diferente, porque Deus está dando uma palavra de mudança para a tua vida nesta noite. Vai mudar, vai melhorar. Deus está na tua vida. Não está perdendo a tua causa. Ainda que houve precipitação, Deus tem o melhor para você ainda. Basta que você reconheça Ele por Senhor e submeta a sua vontade nesta noite. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Deus que conhece no profundo, tu sabes agora, Senhor. Esta vida, Pai amado, que estava pensando em desistir, porque tomou uma decisão precipitada. A tua palavra está aqui, Senhor. Tu és o mesmo, tu és bom. Tu ainda tens pensamentos bons a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Não somente, Pai, converta o nosso coração para a tua vontade, meu Senhor, para que o teu plano e a tua vontade se cumpra em nossa vida nesta noite, Senhor. Oh, Espírito Santo, entra com providência nesta causa. Em nome de Jesus, mude esta história, meu Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.